Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, querida irmã, querido irmão, bom dia, feliz semana. Iniciamos mais uma semana, 11ª semana do tempo comum. Que bom poder estar com vocês mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, iniciando esta nova semana. A você que já me acompanha, muito obrigado pela tua presença aqui nesse momento comigo. Que você possa então se deliciar desta reflexão, colocando em prática, na verdade, esta palavra que o Senhor hoje nos dirige, tirada do Evangelho de Mateus. Você possa então ajudar o canal curtindo, compartilhando, comentando, mande para os seus contatos, indique a alguma pessoa, faça isso, ajude o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, está chegando aqui no nosso canal, eu convido você então a se inscrever, é rapidinho, só um clique aqui, ó, rapidinho, inscreva-se, compartilhe, comente, curta, faça que esse canal seja também um meio de evangelização a outras pessoas. Vamos então ao texto bíblico, ao texto do Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, faz parte de um conjunto de instruções de Jesus a respeito das leis e de tudo aquilo de mandamentos que em sua época eram mandamentos e leis que vigoravam na sociedade. Jesus, então, inspirado nesses mandamentos, nestas leis, quer fazer da sua nova comunidade, desta nova sociedade que começa a se formar ao seu redor, uma sociedade diferente da que já existia. Estamos aqui diante da lei do talião, olho por olho, dente por dente. À primeira vista, para nós, parece uma lei um tanto que injusta e até mesmo cruel. Na época de Jesus, as pessoas não tinham muito limite na cobrança dos seus direitos. A lei do talião, então, foi criada um pouco antes de Jesus para colocar limites, impor limites na forma de se cobrar a justiça, já que cada um fazia do jeito que bem lhe aprovesse. Assim, quando nós vemos olho por olho, dente por dente, significa que a medida da minha justiça vai ser da mesma forma que o outro me feriu. Então, se ele me lesou, eu tenho o direito de cobrar dele daquela mesma forma. E que haviam, então, limites para esta cobrança a partir da lei do talião. Jesus, então, como eu acabei de dizer para vocês, não quer que a sua nova sociedade, que a sociedade criada, que começa a ser criada ao seu redor, tenha esta mesma medida, a medida da lei do talião. Ele então pede àqueles que acreditam nele, àqueles que o seguem,
aqueles que querem ao redor dele formar essa nova sociedade, que mudem a sua mentalidade, mudem o seu pensamento. Na prática, Jesus agora esmiuça o mandamento do amor ao próximo. Ele diz: não enfrentem quem é malvado, no sentido de dizer que quem é malvado mesmo. O momento que eu enfrentar a pessoa que é malvada, que eu me sentir no direito de enfrentá-la, coisa muito pior pode acontecer comigo. É claro que eu tenho os meus direitos. Olha, vivemos numa sociedade, nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos numa sociedade em que cada um faz aquilo que quer. Uma sociedade em que as leis, em que as normas não estão sendo de jeito nenhum obedecidas e cumpridas. Vemos assassinatos, vemos extorsões, vemos roubos, vemos corrupção e nada acontece. Jesus então não quer dizer que nós devemos deixar tudo acontecer do jeito que está acontecendo agora e não fazermos nada, não. Ele quer sim que nós tenhamos uma atitude de lutar por direitos, de lutar pela justiça, mas não de enfrentar a pessoa que é malvada. No momento em que eu enfrento alguém que está disposto a me fazer o mal, primeiro que eu corro o risco de perder a minha própria vida. Segundo, que a pessoa em si é violenta. O que Jesus está querendo dizer? Não seja violento com aquele que é violento. Você tem que ter uma atitude diferente. A tua atitude deve ser a atitude de paz, uma atitude pacífica, cobrando sim os seus direitos, mas não com a mesma medida que o outro. O que acontece muito conosco nos dias de hoje é o seguinte: outro dia eu estava assistindo um noticiário e a pessoa foi cobrar a outra, eu já até contei isso, não sei se no vídeo, mas numa homilia, foi cobrar a outra porque ela estava cortando a fila. Aquela se sentiu ofendida porque a pessoa cobrou que ela estava cortando fila. Se sentiu ofendida de tal forma que simplesmente deformou o rosto da outra pessoa, achando que ela tinha direito de se defender e estava se defendendo. Então, quando Jesus diz: não enfrenteis aqueles a quem é malvado, ele diz exatamente nesse sentido. Se você percebe uma atitude de violência no outro, para que você vai se colocar em litígio com essa pessoa? Para você perder a própria vida? Você pode sim dizer e deve dizer o que ela está fazendo de errado, mas não enfrentá-la na mesma medida. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Por isso ele diz: se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a outra. Significa exatamente isso. Mostra a pessoa que ela está errada, mas não seja maldoso e tenha a mesma atitude de maldade que ela. Isso não é daqueles que pertencem a Deus. Pelo contrário, Jesus quer que sejamos pacíficos. Jesus quer que as nossas atitudes mostrem o contrário daquilo que o mundo mostra. Não é muito fácil, porque é preciso ter muito equilíbrio emocional para fazer isso. Porém, nós sabemos que, vivendo na presença de Deus, o Espírito Santo nos equilibra para agirmos da forma certa. Depois Jesus fala do processo e da túnica, dá também um manto. Ora, a túnica era aquilo que a pessoa possuía, porém o manto era aquilo que a pessoa tinha para se manter aquecida no tempo de Jesus. Significa então que você não deve, quando a pessoa te pede, ou se ela te toma alguma coisa, que você não deve com a mesma atitude de violência tomar dela, mas você deve não se preocupar tanto com as coisas que são próprias deste mundo. Isso significa, então eu vou ser o burrinho de presépio agora, padre? É isso que o senhor está querendo dizer? Cada um vai fazer o que quer de mim e eu vou ser o bobão da corte? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que a gente tem que saber enfrentar estas situações, enfrentar estas circunstâncias com outro espírito,
de um outro jeito, de uma outra forma. Assim a caridade se transforma em atitude. Jesus termina: dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Oferece a quem te pedir significa não permita que os bens deste mundo, não permita que o seu olhar esteja apenas nesta vida, nas coisas e nos bens materiais, a ponto de você não perceber a necessidade do outro, a ponto de você agir da mesma forma que o outro, com violência, com indiferença, ou até mesmo com ódio, com raiva, tentando tirar do outro aquilo que é dele, ou até mesmo aquilo que ele tirou de você. Então eu vou lá com força e arranco das mãos dessa pessoa. Não. Para isso, nós precisamos, antes de mais nada, colocar o nosso coração e o nosso espírito, acima de tudo, na justiça divina. E pedir que essa justiça divina seja feita também aqui na terra. Devemos sim lutar pelos nossos direitos, agir pelos nossos direitos, mas não entrar em contenda com ninguém, não guardar rancor disso com ninguém. É fácil isso? Claro que não é fácil, nós sabemos disso. Por isso que a palavra de Deus nos inspira a vivermos pacificamente. Procuremos então, irmãos e irmãs, viver desta forma o reino de Deus já aqui nessa terra, pacificamente, criando situações de paz. Mesmo que isso pareça impossível, com Jesus nós conseguiremos. Rezemos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que sempre nos dê serenidade, sabedoria e, acima de tudo, presença de Espírito com equilíbrio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.